Olá, queridos amigos e irmãos que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina, aqui no canal do IAG, o Instituto de Agricultura e Evangelismo, um ministério de apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É muito bom darmos início a um novo trimestre, finalizamos então a lição passada, o trimestre passado, que nos aprofundamos no relacionamento com Deus, e neste novo trimestre estaremos estudando esta lição que já está maravilhosa, que estará focando no estudo de duas epístolas poderosas do apóstolo Paulo, 1ª e 2ª Coríntios. Então estaremos estudando essas duas poderosas cartas do apóstolo, que certamente foram uma bênção para a igreja de Corinto e certamente é para a nossa vida e para a igreja atualmente. Se você está nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like aqui também neste vídeo, participe deixando seus comentários, pedidos e agradecimentos. Sempre temos orado por todos esses pedidos e a sua participação é muito importante. Também compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo que tem sido transformador, não somente na minha vida, na vida do Moses, que está aqui conosco para recapitular a lição, mas na vida de todos aqueles que têm acompanhado Lições para a Eternidade. Se você está no canal 777 Rede Advir, eu peço que você acesse o canal do YouTube. Caso você esteja assistindo aqui pelo canal do YouTube, acesse lá a Rede Advir 777, onde tem inúmeros programas espirituais, bíblicos, para o seu crescimento, para que também te motive a levar o Evangelho para as pessoas ao seu redor. Eu estou muito animado, vocês percebem que o cenário está diferente. Como falamos na última lição do trimestre passado, a lição de número 1 e 2 eu estarei sozinho, mas a partir da lição de número 3 estará aqui comigo Moses Coutinho novamente, que está numa viagem missionária juntamente com o diretor aqui do IAG, o irmão Silverino Kiel. E caso você queira conhecer um pouco mais pessoalmente o trabalho que aqui realizamos, as frentes de trabalho que desenvolvemos, teremos agora, está se aproximando do dia 15 ao 19 de julho, um congresso intitulado Os Últimos Clamores de Daniel e Apocalipse. Eu serei um dos palestrantes, pregadores, o irmão também Silverino Kiel, diretor aqui do IAG, e o irmão Leonardo Amaral. Nós estaremos aqui juntos para falarmos a respeito dos eventos finais, tendo em vista os dois principais livros que devem merecer uma especial atenção para o tempo presente, que é o livro de Daniel e o livro do Apocalipse também. E se você quiser conhecer, também não é possível vir aqui pessoalmente, tem um vídeo institucional para que você conheça um pouco da história aqui do IAG e o trabalho que temos desenvolvido. É uma grande bênção ter aqui você conosco. Vamos juntos neste trimestre fazermos um estudo aprofundado e sério, responsável das Sagradas Escrituras, tendo como foco 1ª e 2ª Coríntios. Como de costume, vamos fechar os olhos, sendo possível, vamos falar com Deus para pedir a iluminação do Espírito Santo para estudarmos a sua palavra. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque iniciamos um novo trimestre, onde estudaremos duas epístolas poderosas inspiradas por Ti, e rogamos a Ti, desde o início, Senhor, deste estudo, derramar do Teu Santo Espírito. Ilumina-nos para compreendermos a Tua palavra e que as palavras inspiradas do apóstolo Paulo, que foram uma grande bênção para a igreja de Corinto, seja para a nossa vida e para a igreja atualmente também. Que a Tua graça esteja sobre nós, é o que pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui no estúdio do IAG e é possível que de vez em quando vocês escutem umas marteladas, é porque ao lado aqui do auditório estamos construindo a indústria. A ideia é que possamos registrar os produtos que já têm sido um sucesso aqui na região, como a granola, a pasta de amendoim. Nós estamos também trabalhando já na construção do entreposto em que estaremos trabalhando com mel, derivados, mel composto, própolis, dentre outros produtos derivados ali da apicultura, do mel. Então, não estranhe se você ouvir alguns sons um pouco mais agudos, são as marteladas do avanço da obra do Senhor, e louvado seja Deus por isso. Vamos então, já que é uma nova lição, a lição sempre inicia com uma introdução, e é muito importante analisarmos esta introdução particularmente de uma maneira muito detalhada, porque quando estudamos livros da Bíblia, principalmente as epístolas, nós precisamos estudar o contexto histórico, onde estes livros, onde estas cartas foram escritas, para que nós façamos uma interpretação responsável das Sagradas Escrituras.
Então nós entendermos o contexto histórico-cultural é muito importante. Vamos então fazer aqui alguns comentários da introdução que tem como título A Essência da Vida Cristã e do Testemunho. Apenas falando um pouquinho aqui sobre o autor, é um brasileiro, um teólogo brasileiro que tem por nome Adenilton Tavares de Aguiar. Ele é doutor e é professor de teologia no NASP Engenheiro Coelho, é coordenador também do curso de graduação em teologia e tem graduação e pós-graduação pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. Então olha só que interessante, né? Para este trimestre temos um brasileiro como autor da lição, como nós já tivemos o doutor Alberto Tim, Elias Brasil, o doutor também Wilson Paroski, dentre outros brasileiros que tiveram a sua participação, a sua colaboração na escrita da lição da Escola Sabatina. Vamos falar então um pouquinho a respeito da importância no passado de escrever cartas. Pode ser que usar papel para se comunicar, para expressar sentimentos, pensamentos, ideias, tenha caído em desuso, mas não o ato de se comunicar. Porque hoje, através das redes sociais, dos e-mails, nós também, de certa forma, ainda escrevemos cartas. Naquela época, eles escreviam através de um papiro, até quem sabe de um pergaminho, algo que estava disposto para que houvesse essa comunicação, mas hoje, obviamente, isso entrou em desuso, mas ainda continuamos praticando este ato de nos comunicarmos. E como que é importante isso? Muitas vezes não podemos estar face a face com as pessoas, então usamos ali o WhatsApp, usamos outras redes sociais, usamos os e-mails, e essa é a essência, né? A essência continua a mesma, o de, ao não poder estar face a face, revelar ali o que desejamos, comunicarmos o que desejamos. E isso foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele plantou ali a igreja de Corinto, e pelo fato de não poder estar face a face com eles, e ele tendo muito ainda a dizer e a exortar e a instruir, ele escreveu diversas cartas. E as duas cartas aos Coríntios contêm algumas das verdades mais profundas das Escrituras. E certamente você já foi edificado por algumas dessas verdades. Eu gostaria de ler alguns versos bem conhecidos desta epístola, porque certamente na sua caminhada cristã, ao ler a palavra de Deus, você já foi edificado por alguns destes versículos. O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, que diz: Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Este é um verso muito conhecido da palavra de Deus, em que o apóstolo Paulo está trazendo a centralidade da pessoa de Jesus e do seu sacrifício na cruz do Calvário. O que nós poderemos falar então de 1 Coríntios, capítulo 13, um capítulo dedicado a falar a respeito do amor genuíno, do amor verdadeiro, e aqui diz, né, a caridade ou amor é sofredora e é benigna, capítulo 13, versículo 4, a caridade não é invejosa, a caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade, sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. Então aqui nós temos um hino dedicado ao amor genuíno e verdadeiro, que é o amor de Jesus Cristo. Poderíamos falar usando aqui um verso de 2 Coríntios também, no capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: Porque vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico, por causa de vós tornou-se pobre, para que pela sua pobreza fosseis ricos. Deixa aqui nos comentários algum verso dessas duas epístolas que edificaram a sua vida. Quem sabe deixe apenas um verso já será o suficiente. Olha, pastor, este versículo aqui, na minha caminhada cristã, me fortaleceu a perseverar, a superar dificuldades. Eu poderia aqui citar diversos versículos de 1 e 2 Coríntios que me fortaleceram. Então, certamente, esta epístola, essas duas epístolas são muito poderosas. E falando um pouquinho aqui agora sobre a igreja de Corinto, era uma igreja que enfrentava uma avalanche de contendas, né? Principalmente quando lemos 1 Coríntios, entendemos os inúmeros desafios que aquela igreja estava enfrentando. E como que o apóstolo Paulo enfrentou todos esses desafios? Ele os enfrentou de uma maneira muito admirável.
trazendo e exaltando a mensagem da cruz, exaltando a pessoa de Jesus Cristo. Então, para qualquer que seja o problema da igreja, da nossa vida em particular, a mensagem da cruz, a mensagem da vida de Jesus, da pessoa e obra de Cristo, elas devem sempre ter centralidade. E é aí que encontramos o antídoto, encontramos a solução, encontramos o poder de Deus, como Paulo diz em Romanos 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, nessas duas epístolas, Paulo traz essa exaltação da pessoa de Jesus e também a centralidade da mensagem da cruz. Então, ele enfrenta todos esses desafios revelados, e nós vamos falar um pouquinho quais eram esses desafios, trazendo a mensagem da cruz como sendo a solução para todos eles. E como eu disse, quando vamos estudar um livro da Bíblia, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, que o próprio apóstolo Pedro diz que existem coisas difíceis de serem entendidas e compreendidas, nós precisamos estudar o contexto histórico-cultural, porque essas epístolas não foram escritas no vácuo, elas não foram escritas pensando em nós, em outra cultura, em outra realidade. Não, Paulo pensou ali na cultura, ali nos irmãos que estavam na cidade de Corinto, na igreja de Corinto. Então, nós temos que ter isso em mente, os aspectos histórico e culturais a respeito da igreja, da cidade de Corinto. E Corinto, então, era conhecida por sua riqueza e forte comércio. Ela tinha 2 portos locais que facilitavam a troca de mercadorias, uma cidade muito rica em arquitetura, a construção naval e a cerâmica. Então, era um centro poderosíssimo comercial, era uma cidade portuária e também era uma cidade conhecida como um importante centro financeiro. Era uma cidade que praticamente rivalizava com a poderosa cidade de Atenas. Ela também era conhecida por sua imoralidade sexual, pluralismo religioso e seus santuários dedicados a diversas divindades, tanto da cultura greco-romana como também da cultura egípcia. E a vida cotidiana, então, era marcada por aberta idolatria. Fazia parte, então, do cotidiano ali dos coríntios a pluralidade religiosa, a idolatria, a promiscuidade sexual. Eles eram ricos, abastados. Essa era a realidade, esse era o contexto ali da igreja de Corinto. E nessas 2 cartas, o apóstolo apresenta a mensagem do evangelho como a essência da vida cristã e do testemunho. E gostaria de ler aqui um texto da lição que diz o seguinte: quaisquer que sejam os desafios que cada um de nós, ou a igreja como um todo, enfrente em nossa caminhada rumo ao céu, a resposta para as questões mais complexas do serviço a Cristo é a mesma de Corinto: Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Então Paulo apresenta esta centralidade da pessoa e da obra de Cristo, principalmente da cruz de Cristo. E os temas que essas epístolas trabalham são a unidade em Cristo, a receptividade inigualável ao Espírito Santo, o uso diligente dos dons espirituais, uma experiência mais profunda com nosso Senhor ressurreto, um ministério cristão autêntico, comprometimento com a mordomia e a missão da igreja, combate espiritual aos falsos ensinos, crescimento em graça, amor e comunhão, o perseverar e de ser fiel à mensagem da cruz. Esses são alguns tópicos que essas 2 epístolas trabalham e que nós estaremos também focando e estudando durante este primeiro trimestre. Então, no geral, essa é a introdução, essa é a importância, a essência da vida cristã e do testemunho, certamente é ter a vida centralizada em Cristo, na sua obra, na cruz de Cristo, na justiça dele, em seus méritos, e certamente todas essas coisas, os méritos de Cristo, a justiça de Cristo, nos darão êxito, nos darão vitória nesta batalha contra o mal. Vamos para a primeira semana, então, deste trimestre, a lição de número 1, que tem como título O Ministério de Paulo em Corinto. E vamos analisar um pouquinho a imagem da lição, que está muito interessante e será projetada aí para você a imagem da lição. E nós temos algumas informações interessantes aqui. Primeiramente, nós temos 2 cidades marcadas, Atenas e Corinto. Por quê? Porque antes de Paulo chegar em Corinto, ele estava em Atenas. Nós estudaremos na lição de domingo um pouquinho mais a respeito disso, mas guarde essa informação que antes de Paulo chegar em Corinto, ele estava em Atenas.
Nós temos aqui, então, a posição do próprio apóstolo Paulo de pregar, né? Ele está pregando, o pergaminho que está em suas mãos, ele é apresentado aqui do lado como tendo, então, uma cruz, e as letras ali são em grego, e nós temos o formato de uma cruz, a forma de uma cruz, ou seja, nessas duas epístolas nós temos a cruz de Cristo como centro. Paulo exaltando Jesus e a cruz de Cristo em toda a sua mensagem aos coríntios. E nós temos a sombra projetada do apóstolo Paulo sendo uma cruz que é projetada sobre ali a região de Corinto, né? Nós temos então a cruz sendo projetada, a sombra do apóstolo Paulo sendo a cruz sendo projetada sobre a cidade de Corinto. O que isso significa? Que o ministério do apóstolo estava centrado em Jesus, na obra de Cristo, na sua morte na cruz, na sua ressurreição. Então, essas eram as mensagens mais importantes para o apóstolo Paulo e ele as apresenta como sendo então a solução para os problemas que os coríntios estavam enfrentando. Eu destaquei algumas dessas características da imagem, se você tiver percebido outra, deixa aqui nos comentários também. Vamos aqui para o verso para memorizar, está em Atos, capítulo 18, versos 9 e 10, que diz: Certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, veremos o contexto do porquê Jesus apareceu para Paulo numa visão da noite e falou: Paulo, não desanime, não desista, não vá embora, eu tenho muito povo nessa cidade. Continue avançando na sua missão, ninguém vai te fazer mal, eu estarei te capacitando, te darei poder para que você tenha êxito nesta missão de plantar aqui uma igreja, de estabelecer uma igreja na cidade de Corinto. Vamos ver o porquê isso aconteceu também. Vamos para o comentário da lição de sábado, e é interessante que a lição traz o relato de um missionário inglês chamado William Carey, e ele costumava dizer que consertava sapatos para pagar todas as suas despesas relacionadas ao se manter, né, como pregador do evangelho, mas seu verdadeiro ofício era ganhar pessoas para Cristo. Assim também Paulo trabalhava, e a gente pode ler isso lá em Atos 18, quando Paulo chega em Corinto, ele começa a trabalhar no seu ofício de fabricar, né, tendas para se sustentar, e ali ele conhece duas pessoas que vão ter um certo destaque também na cidade de Corinto, depois em Éfeso, depois em Roma, Áquila e Priscila, que também tinham o mesmo ofício que Paulo. Mas a verdadeira missão do apóstolo Paulo não era fabricar tendas, mas era conduzir pessoas a Jesus Cristo, era pregar o evangelho. E isso é muito interessante. Então vamos conhecer um pouquinho mais do ministério do apóstolo Paulo junto à igreja de Corinto. E esta igreja, como eu mencionei, ela enfrentava muitos problemas, muitos desafios. Alguns desses problemas semelhantes aos problemas que enfrentamos hoje como igreja. Muitas vezes podemos pensar assim: minha igreja está enfrentando desafios terríveis. Você verá que quando você estudar aqui, principalmente 1 Coríntios, quem sabe por contraste, você verá que os problemas que você tem enfrentado na sua igreja não são tão grandes como os problemas enfrentados na igreja de Corinto. Ou quem sabe você pode analisar e comparar e falar: olha, os problemas são, quem sabe, semelhantes, são iguais. Mas se o apóstolo Paulo enfrentou e teve êxito ao enfrentar todos esses problemas, dando a mensagem e exaltando a pessoa e obra de Cristo, centralizando ali a cruz de Cristo, e ali foi o antídoto para todos aqueles problemas, certamente esta mensagem trará a solução para os problemas da sua igreja local. Então Paulo enfrentou os desafios de Corinto com a mensagem da cruz. Este é o verso que a lição vem trazendo como um destaque, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Então, fidelidade a essa mensagem da cruz é o caminho para enfrentarmos também os desafios atuais. Então, esses ensinos dessas duas epístolas serão aplicados diretamente à nossa vida particular, quer seja nós como indivíduos ou nós como igreja. Então, este é o foco não apenas desta semana, mas também de todo o trimestre. Vamos avançar aqui para a lição de domingo.
e vamos falar um pouquinho a respeito de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus. Não raras vezes, ou até de uma maneira costumeira, Paulo iniciava suas epístolas dizendo que ele era o apóstolo de Jesus Cristo, chamado de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a vontade dos homens, de que ele havia recebido esse chamado diretamente da parte de Deus. Ele era apóstolo de Jesus Cristo, enviado para pregar o evangelho, então, aos gentios. É assim que ele se apresenta em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, em 2 Coríntios também, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler? Que diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão. E agora, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Paulo também se apresenta como o apóstolo de Jesus Cristo. Diz, Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Então nós temos aqui Paulo novamente dando esta ênfase. E não apenas em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo se apresenta desta forma, mas em outras epístolas também ele diz, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Lá em Gálatas, no capítulo 1, é até interessante nós lermos isto, que ele fala não da vontade de homens, mas da própria vontade de Deus. É um texto bem interessante. Vamos ler também Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo, de uma maneira costumeira, se apresentava como sendo o apóstolo de Jesus Cristo. Isso revela que ele tinha a convicção do seu chamado. Ele sabia quem ele era e para o que ele havia sido chamado. Essa era a forma como normalmente ele iniciava então as suas cartas. E seu apostolado veio como um chamado da parte de Deus, de acordo com a vontade de Deus e não da vontade dos homens. E o termo apóstolo traz a ideia de alguém enviado por Jesus Cristo. Enviado para o quê? Para pregar o evangelho. Neste caso, Paulo havia sido especialmente chamado para proclamar o evangelho aos gentios. Ele também se identifica como servo de Cristo, ou podemos até traduzir como escravo de Cristo, servo de Cristo, não por imposição, mas por amor a Cristo, por tudo aquilo que Cristo havia feito por ele. A revelação que ele recebeu na estrada de Damasco o impactou durante toda a sua vida. A visão do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado, transformou completamente a vida do apóstolo Paulo. Ele também se identifica como pregador e doutor dos gentios. E nós vemos aqui nas epístolas de Paulo muita teologia, uma densa teologia, não tão complexa a ponto de não podermos compreender, mas uma profunda teologia que certamente exige da nossa parte muita oração, um estudo profundo, para compreendermos corretamente a mensagem do apóstolo Paulo, sem o interpretarmos de uma maneira errônea ou distorcermos os textos para que então as nossas ideias preconcebidas tenham razão. Então ele é apresentado também, ele se apresenta como servo de Cristo, pregador e mestre. E nos ensinos de Paulo, Cristo está sempre em evidência. As mensagens de Paulo, elas são cristocêntricas. Estas são lições para nós, porque hoje ainda temos o dever de proclamarmos o Evangelho. E de que maneira temos apresentado a palavra de Deus? De que maneira temos pregado atrás de um púlpito, no lar das pessoas, dando um estudo bíblico? Será que Cristo é o centro? Assim como Paulo fala em 1 Coríntios 2,2, será que eu poderia falar assim, eu não quis saber mais nada entre vós senão Cristo e este crucificado? Será que a nossa vida está tendo Jesus e a sua cruz como centro? Assim como a irmã White diz, quão bem nos seria se dedicássemos ao menos 1 hora para meditarmos por dia nos últimos dias da vida de Jesus Cristo, na sua paixão. O quanto isso nos conduziria a uma humildade, a um quebrantamento do orgulho, do egoísmo, nos levaria a uma vida de sacrifício, de entrega a Deus, de renúncia do próprio eu. Então, de fato, assim como o apóstolo Paulo tinha em seu ensino e em sua vida a centralidade da pessoa e da obra de Cristo, assim também nós devemos fazer. E quando vamos ler 1 Coríntios e lemos ali os primeiros 9 versículos, nós vemos que em 9 versos Paulo menciona Jesus 9 vezes. Então, isso é algo muito expressivo.
Em 9 versos, Jesus ele é citado 9 vezes. Isso indica que Jesus é o centro do ensino de Paulo e da sua vida também. E Paulo amava tanto a Jesus que não conseguia deixar de pensar nele e falar sobre ele. Paulo tinha no seu coração ardendo constantemente a mensagem do Evangelho, a pessoa de Jesus, a mensagem da cruz. E todos aqueles que dedicam tempo em comunhão, em oração, no estudo da palavra, dedicando e passando tempo com Jesus, terão algo para falar a respeito de Jesus. Se tornará praticamente irresistível falar sobre Jesus. E é interessante falarmos um pouquinho aqui do contexto, lá em Atos, capítulo 18, porque vamos comentar brevemente a respeito disso, porque Paulo, na sua segunda viagem missionária, estava acompanhado de Silas e Timóteo. E quando eles vão para a cidade ali de Tessalônica, eles são perseguidos naquela cidade, eles têm, de certa forma, um êxito, mas são perseguidos, e eles vão para Bereia. E ali em Bereia existem os bereanos, que são aqueles mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles averiguavam o que Paulo estava falando, comparando com as Escrituras, e os de Tessalônica descem para Bereia para continuar a oposição, a perseguição para o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo, que ficam ali. Dá a entender que Timóteo tinha ficado em Tessalônica e apenas Paulo e Silas descido para Bereia. E quando esses de Tessalônica descem ainda perseguindo e se opondo ao apóstolo Paulo, porque eles ouviram que também em Bereia estava sendo pregado o evangelho, alguns irmãos conduzem Paulo até o mar e então ele vai até Atenas. E ali em Atenas ele aguarda a vinda, né, de Silas e Timóteo. Eu gostaria de ler isso tudo aqui, que está aqui no versículo 15 de Atos, capítulo 17. Atos 17, versículo 15 diz: E os que conduziam Paulo levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais rápido possível. Então eles partiram. Então essa foi a mensagem: olha, Silas, Timóteo, estou indo para Atenas, mas vão ter comigo o mais rápido possível. E Paulo ali em Atenas observa a idolatria e praticamente não se aguenta e começa a pregar em praça, em praça pública, e eles levam Paulo até o Areópago, que significa cidade alta, onde eles decidiam as coisas mais importantes, coisas relacionadas à filosofia, coisas relacionadas à política, aspectos forenses. Então, como Paulo está apresentando ali uma nova ideia, algo que eles nunca tinham ouvido falar, eles levam Paulo até ali e Paulo eloquentemente apresenta o evangelho. De Atenas, então, Paulo desce para Corinto e ali, quando Silas e Timóteo chegam, nós temos o relato aqui em Atos 18, que Paulo se entrega então à pregação do evangelho. Olha só o que diz aqui na lição em Atos, capítulo 18, versículo 5, que diz o seguinte: Quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi impulsionado no Espírito e testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, eu só fiz essa introdução já entrando um pouquinho na lição de segunda, apenas para nós entendermos que onde Paulo estava, ardia no seu coração o falar de Jesus. Paulo, esperando Silas e Timóteo em Atenas, pregou e falou a respeito do Evangelho. Paulo, em Corinto, já havia iniciado a missão de pregar o Evangelho, mas quando chega Silas e Timóteo, ele é impulsionado no seu espírito para pregar mais ainda fervorosamente a respeito de Jesus. Então eu quero finalizar aqui a recapitulação da lição de segunda com a pergunta de domingo, aliás, com a pergunta que a lição traz: qual é o seu chamado? E como você sabe que essa é a sua vocação? Nós podemos então discernir o chamado que Deus tem para nós e como que nós podemos ter certeza que este é o chamado? Olha, aqui na escola missionária que temos no IAG, eu sou professor de evangelismo. E eu costumo dizer aos alunos que para nós descobrirmos a nossa vocação, não é apenas algo que nós precisamos então meditar, pensar, orar sobre, mas nós precisamos então aceitar os desafios. Você jamais saberá se a sua vocação é dar um estudo bíblico, é cantar, é recepcionar, é ser comportor, é ser evangelista, é ser um médico missionário, enfim, um professor, um mestre. Se você não experimentar essas áreas, você tem que então
ao receber uma convocação, ao receber um convite, aceitar os desafios e ver se você foi um instrumento de Deus para edificar as pessoas, se elas também confirmam o chamado de Deus na sua vida, quer seja para ser um pastor, quer seja para ser então um evangelista, enfim, em diversas áreas que você pode dedicar a sua vida a Deus para pregar o evangelho. E como ter esta convicção? Apenas se você experimentar. E experimentando você verá, aqui Deus me usou, eu acredito que aqui não é muito a minha área. Vou dar um exemplo, eu amo louvar a Deus, mas eu sei que não é muito a minha área trazer louvores diante do povo de Deus, da igreja, por mais que eu ame cantar, e se eu me dedicasse, quem sabe eu poderia apresentar cada vez melhor um louvor, uma mensagem especial musical, mas eu já percebi que esse não é muito o meu dom, não é muito o meu chamado. Meu chamado é para ser pastor, é para ser pregador, é para ser evangelista, é para dar estudo bíblico, é para estar com as pessoas. E Deus foi deixando claro isso para mim. Desde quando eu me converti, que eu ingressei na igreja, as pessoas me convidando, eu fui aceitando esses desafios e Deus foi confirmando o seu chamado na minha vida e eu fui tendo essa convicção. Hoje eu tenho plena convicção do meu chamado, eu não tenho a menor dúvida. A minha esposa também, toda a minha família, mas porque nós fomos ouvindo e estando sensíveis à voz do Espírito Santo, mas também experimentando diversas áreas e fomos vendo onde Deus nos usava, onde não é muito por aí, mas se no início, que nem de pregar, você não teve uma, vamos dizer, performance tão boa, tente de novo, se prepare melhor, porque é um crescente, a gente vai se desenvolvendo com o tempo. Então, meu apelo é para que você aceite os desafios, se coloque nas mãos de Deus e certamente Ele tem um espaço na sua vinha para que você seja um trabalhador. Não importa se é algo grande ou pequeno, Deus tem um espaço para todos, para que todos participem na pregação do Evangelho. Como nós conhecemos a frase, todo cristão nasce no reino dos céus como missionário. Falar de Cristo, ter a vida de Cristo como sendo o centro da nossa vida. O falar de Jesus deve arder constantemente, diariamente no nosso peito, para que a nossa vida exalte a mensagem da cruz e a vida também do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos avançar aqui para a lição de segunda. Vou apenas tomar um golinho de água. Que tem como título, então, de Atenas a Corinto. Como eu falei, já entrando no comentário ali de domingo, eu entrei um pouquinho no comentário de segunda apenas para dar essa ênfase. Paulo estava em Atenas antes de ir para Corinto. Ele foi levado para Atenas por causa da perseguição que enfrentara na Bereia, deu orientações para que Silas e Timóteo se unissem a ele o mais breve possível, nós lemos isso em Atos 17:15, e enquanto Paulo esperava em Atenas, pregou o evangelho aos atenienses, que está lá em Atos 17, versículos 16 e 17. Mas se nós lermos Atos 17, do versículo 17 até o 34, é todo este contexto de Paulo em Atenas. Vamos ler aqui Atos 17, a partir do versículo 16. Vamos ler apenas os versos 16 e 17, porque aqui são muitos versos, mas você pode ler até o versículo 34, que diz: Ora, enquanto Paulo os esperava Silas e Timóteo em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Portanto, ele disputava na sinagoga com os judeus e com as pessoas religiosas, e diariamente no mercado com aqueles que o encontravam. Então Paulo estava pregando nas sinagogas, mas também em praça pública. E ele aproveitava toda a oportunidade para falar de Jesus. Para Paulo não tinha tempo perdido. E ele fala isso posteriormente nas suas duas últimas epístolas escritas, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Paulo fala então para o jovem pastor: pregue o evangelho, quer de uma maneira oportuna ou não, em tempo e em fora de tempo, ou seja, não perca tempo, fale em todos os momentos. E aqui eu quero falar para você: pregue na fila do banco, no supermercado, pregue no ponto de ônibus, pregue dentro do seu lar, pregue para o vizinho, pregue em qualquer que seja a situação, pegando um Uber, um táxi, pregue dentro do seu trabalho, primeiramente através da sua vida, do seu comportamento, do seu testemunho pessoal, como você se veste, o que você coloca nos seus ouvidos, nos seus olhos, o que você come, quais são os desejos e sonhos da sua vida. Tudo isso deve ser um apelo
de que você tem Jesus como centro da sua vida. Não perca tempo. E então, se as pessoas derem uma oportunidade para você, pregue falando. Se necessário, fale, mas pregue através da sua vida em todo momento, em todo o tempo. E era isso que Paulo fazia. Ele aproveitava toda oportunidade para falar de Jesus Cristo. E então Paulo foi a Corinto em sua segunda viagem missionária. Nós podemos situar a segunda viagem missionária de Paulo entre o ano 49 e 52 depois de Cristo. Essa é a segunda viagem missionária do apóstolo. E ele permaneceu ali por 1 ano e 6 meses. Essa informação está em Atos 18. Vamos ver aqui o versículo 11 de Atos, capítulo 18. Diz: E ele continuou ali em Corinto, por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Então esse foi o período em que Paulo permaneceu em Corinto. E ele seguiu sua costumeira estratégia missionária. Nós podemos ver essa estratégia descrita em Atos capítulo 17, e vamos identificar que estratégia era essa. Olha só que interessante, Atos 17, versos 1 e 2. E passando por Anfípolis e Apolônia, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi até eles, e por 3 shabates arrazoava com eles com base nas Escrituras, ou por 3 sábados. Qual que era então a estratégia de Paulo? Quando ele chegava numa nova cidade, num novo desafio, ele ia primeiramente para os judeus, assim como Jesus tinha dito para os apóstolos, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, dá a entender que o fluxo seria de uma maneira centralizada para as extremidades, ou seja, do povo judeu para os gentios. Então, quando Paulo assumia ali um novo desafio, chegava numa nova cidade, ele começava nas sinagogas, trabalhando primeiramente entre os judeus. Quando ele conquistava então alguns judeus, trazia alguns judeus conversos, sempre tinha, de uma maneira um tanto quanto costumeira, né, um padrão. A maioria dos judeus se opunham e se tornavam os piores opositores do apóstolo Paulo, então ele partia para os gentios. E entre os gentios ele tinha muito mais sucesso no seu trabalho do que entre os seus compatriotas. Mas o que mais o coração de Paulo anelava era que os seus compatriotas também tivessem a vida centralizada em Cristo, que eles aceitassem a Jesus como Messias. E aqui algo muito importante também. Quando nós vamos analisar os discursos de Paulo entre os judeus e entre os gentios, são discursos diferentes. E o porquê isso? Porque os judeus já conheciam as Escrituras. Então Paulo não ficava assim se demorando em muitos pontos, um tanto quanto para os judeus que eram óbvios. Ele já ia na veia da coisa, ou seja, de apresentar a Jesus como Cristo e o Messias. Agora, para os gentios, ele se demorava um pouco mais, falando a respeito da criação, falando da origem do ser humano, assim como nós podemos identificar aqui em Atos capítulo 17 o seu discurso para os atenienses. E o que significa isso? Hoje nós também temos 2 públicos, né? Vamos chamar os judeus atuais de adventistas do 7º dia, apenas como uma ilustração. E vamos chamar de gentios, e aqui eu estou colocando bem entre aspas, os demais. Ou seja, quando eu estou num púlpito adventista, muitas vezes, e aí experiência particular, né? Eu já ouvi muitas pessoas pregando dentro de uma igreja como se estivesse pregando para pessoas que não conhecem a Jesus, não conhecem as verdades. É claro que ali no meio pode ter uma ou outra pessoa gentílica, uma ou outra pessoa que não seja adventista, mas a mensagem tem que vir um pouco mais assim personalizada para esse grupo específico. Então o que você vai pregar numa igreja adventista? Você vai pregar sobre o próprio sábado? Por mais que seja importante, uma vez no ano, apresentar uma mensagem assim, até de uma forma um pouco mais evangelística, mas não é chover no molhado? Nós vamos pregar sobre a própria volta de Jesus? Então, o que você pode falar? Como guardar o sábado? A importância de guardar o sábado de uma forma correta, ou seja, ok, guardamos o sábado, mas como guardar o sábado? Olha só que mensagem interessante para ser apresentada para Adventistas do 7º dia. A própria volta de Jesus, como se preparar para a vinda de Cristo. Por que Jesus ainda não voltou? A mensagem para a igreja de Laodiceia, a mensagem da justiça pela fé, ou seja, mensagens que trazem
uma exortação, que trazem um reavivamento, uma reforma para a própria igreja. E não muitas vezes ficarmos chovendo no molhado. Agora, quando vamos para os de fora, é claro, numa série evangelística, vamos dar estudo bíblico, nós temos que ir ali para os fundamentos da fé cristã, estudarmos a respeito da Bíblia, da origem do grande conflito, a criação, a queda em pecado, o plano da redenção, os sinais da vinda de Cristo, a volta de Jesus, o santuário, o juízo investigativo, aquelas mensagens que as pessoas, de uma maneira introdutória, estão conhecendo a palavra de Deus. Então, se Paulo usou essa estratégia, hoje nós devemos usar essa estratégia também. Levarmos uma mensagem pertinente, o alimento certo para um grupo específico, no tempo certo dar o alimento certo. Então, uma mensagem para os adventistas, uma mensagem mais específica para esse grupo. Uma mensagem para os demais cristãos e até quem não é cristão, então, uma mensagem mais ali específica e personalizada. E essa era a estratégia, então, do apóstolo Paulo. Então, primeiro ele apresentava o evangelho para os judeus, depois, então, para os gentios, e Paulo faz isso aqui em Corinto também. Olha só, do verso 4 ao verso 6 que diz: E ele argumentava na sinagoga todos os sábados, ou todos os shabates, e persuadia os judeus e os gregos, porque haviam gregos muitas vezes nas sinagogas. Como eu disse, pode haver pessoas que não são daquele segmento ali, mas a maioria é daquele segmento. Quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi impulsionado no Espírito e testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles, os judeus, se opuseram e blasfemaram, ele sacudiu as suas vestes e disse-lhes: Seu sangue esteja sobre suas próprias cabeças. Eu estou limpo. A partir de agora, eu irei para os gentios. E aqui até citando um pouco de Ezequiel, né? Para que o sangue deles não caísse sobre a cabeça dele, ou seja, eu cumpri a minha responsabilidade. A partir de agora é vocês com Deus. Eu cumpri a minha missão de apresentar que Cristo é o Messias, que Jesus Cristo, Ele é o Salvador do mundo, a sua justiça, os seus méritos, a sua cruz, a sua ressurreição. Agora eu estou limpo então do sangue de vocês, e ele partiu então para os gentios. E é interessante que desses judeus da sinagoga de Corinto, o principal da sinagoga, chamado Crispo, se converte. A gente vai comentar um pouco sobre isso, e a conversão de Crispo e da sua família, ela é muito importante. Então, quando Silas e Timóteo se unem a ele em Corinto, Paulo se entrega totalmente à palavra de Deus. E ele continuou ali, versículo 11, né, por 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus entre eles, com muita intrepidez ali, como diz o versículo 5. E aqui eu quero terminar a lição de segunda com uma pergunta. Você tem aproveitado cada oportunidade para anunciar o evangelho? Porque muitas vezes nós delegamos essa responsabilidade de anunciarmos o evangelho para o pastor, para o ancião, para aquele irmão que tem um espírito um pouco mais missionário e fervoroso. Mas a ordem dada por Jesus, lá em Mateus 28, a grande comissão, ela foi dada para todos os cristãos. Não é apenas uma ordem, uma responsabilidade de pregarmos o evangelho, também é um grande dever. Nós temos um grande dever e nós temos um grande privilégio. É um tremendo privilégio apresentarmos então a mensagem do evangelho para as pessoas que estão perecendo. Você tem aproveitado o contexto da sua própria casa, vizinhança, as pessoas do seu trabalho, onde você está, para falar de Jesus e do seu amor pelas pessoas, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, da sua intercessão no santuário celestial, da sua breve vinda. Todas essas mensagens são importantíssimas, as pessoas estão perecendo e nós como cristãos temos uma mensagem a dar a elas. Vamos então avançar aqui para a lição de terça, que tem como título a cidade de Corinto. Vamos entender um pouco mais essa cidade, né? Então Corinto, e nós podemos identificar isso através da leitura dos versos indicados aqui pela lição, Atos 18, 1 a 3, 1 Coríntios 5, 9 a 11, 1 Coríntios 8, versículo 4, nós podemos entender que Corinto era uma cidade conhecida por seu comércio próspero. É interessante que quando Paulo chega ali, ele inicia o trabalho não em relação à pregação do evangelho, mas ao fabricar tendas. O que significa isso? Ele manipulava o couro, né? Então, as tendas eram feitas de couro. Então, ele era um curtidor. Ele trabalhava com algo para deixar o couro adequado para a fabricação, então, de tendas.
E essa cidade ela foi destruída pelos romanos em 146 a.C. e ela foi reconstruída como colônia romana em 44 a.C. e se tornou uma importantíssima cidade. E apenas um detalhe aqui que eu esqueci, por que Paulo chega e se dedica ao trabalho? Porque era uma cidade próspera, ou seja, ele tinha ali um espaço para trabalhar, para trazer o recurso para manter então o seu trabalho de pregar o evangelho. Nós veremos posteriormente os motivos de Paulo trabalhar com as próprias mãos. E aqui antecipando esses aspectos, né? Paulo não queria que a mensagem fosse maculada com acusações de que ele pregava o evangelho por interesses escusos ou por interesses financeiros. Então Paulo ele não apenas trabalhava para se manter, mas ele mantinha muitas vezes os seus cooperadores. Olha só que coisa fantástica. E Paulo também não queria ser pesado para a igreja de Corinto. E ele não fez isso só aqui na igreja de Corinto, mas em outras regiões também, onde havia essa possibilidade de falsas acusações a respeito das suas intenções, das suas motivações, e também Paulo fazia isso para trazer o sustento para ele e para os seus cooperadores. E voltando aqui para o aspecto da cidade, então ela foi reconstruída como colônia romana em 44 a.C. e se tornou então uma importantíssima cidade. Corinto rivalizava até com Atenas. Em alguns aspectos, em muitos aspectos, já havia superado. Ou seja, em outros aspectos, a cidade já era mais importante do que a própria cidade de Atenas. Outra importantíssima cidade era a cidade de Éfeso, mas Corinto também tinha ali a sua importância, a sua centralidade. Ela tinha 2 portos importantes, o que facilitavam a troca de mercadorias e o desenvolvimento econômico da cidade. E Corinto era uma importante cidade, um ponto estratégico para a pregação do evangelho. Olha só que interessante o texto aqui de Ellen White no livro A Vida de Paulo. E sobre esse livro aqui no caso é da CPB, mas nós aqui no IAG também temos este livro traduzido. Olha só que interessante, que livro maravilhoso, né? Paulo, o maior de todos os apóstolos. Esse livro, ele foi escrito por Ellen White antes do livro Atos dos Apóstolos, e esse livro serviu de base para, então, a escrita do livro Atos dos Apóstolos, que é um dos livros da série, contendo 5 volumes da série O Grande Conflito. E este material ele foi estudado praticamente aqui por 1 ano, lá no período de Ellen White, dos pioneiros, e eles estudaram este material, estudaram as epístolas de Paulo, estudaram a vida do apóstolo Paulo. Então, se você tem interesse de adquirir este material, entre no site IAG, institutoiag.com.br, institutoiag.com.br e adquira o seu exemplar. É um livro maravilhoso mesmo. Eu já li esse livro, tanto na faculdade, como também faz pouco tempo, né? E é um livro muito inspirador, muito inspirador. Ou se você quiser também entrar no site da CPB e adquirir lá A Vida de Paulo. E nesse livro, Ellen White cita, na página 69, essa conjuntura, ou seja, a importância, a questão assim de Corinto ser um ponto de passagem, uma cidade portuária, um importante centro financeiro, esse poderio econômico, essa diversidade cultural, todos esses aspectos da cidade, né? Essa conjuntura apresentou uma oportunidade para a propagação do evangelho. Uma vez estabelecida em Corinto, a mensagem cristã seria prontamente comunicada a todas as partes do mundo. Então era um centro ali muito estratégico, muito importante, porque se você tivesse ali pessoas convertidas, essas pessoas seriam enviadas a outras partes do mundo, levando a mensagem do evangelho, e ali seria então fundada uma igreja que teria uma relevância não apenas para Corinto, mas para toda aquela região. Muitas igrejas foram plantadas a partir de pessoas que se converteram em Corinto. Então Corinto se torna como se fosse um ponto muito estratégico para o ministério do apóstolo Paulo. E essa cidade ela era caracterizada por um pluralismo religioso e havia inúmeros santuários construídos em homenagem a deuses como Apolo, Atena, Afrodite, entre outros. Depois, se você der uma pesquisada, quem sabe até a equipe da mídia aqui pode colocar uma imagem das ruínas do santuário dedicado a Apolo. Até hoje, né, as pessoas vão para lá e visitam, existem muitos aspectos ali arqueológicos, e esta ruína, né, do santuário dedicado a Apolo
está lá até os dias de hoje. E também não apenas eles cultuavam esses deuses gregos, mas também até divindades egípcias, como Serapis e Ísis. Então haviam ali santuários dedicados a essas divindades egípcias. E a cidade era conhecida por sua imoralidade sexual. Era um problema muito sério em Corinto, né? Alguns historiadores dizem que haviam centenas, se não mais de 1000 prostitutas sacerdotisas no templo dedicado a Afrodite, que era a deusa relacionada à sexualidade, ao próprio sexo, à atração física, à paixão, aquilo que a gente muitas vezes de uma maneira corriqueira chama de amor, né? Então, neste templo dedicado a Afrodite, haviam sacerdotisas prostitutas, ou seja, os cultos pagãos que ali eram realizados estavam relacionados à imoralidade sexual. Os adoradores iam até lá, tinham então práticas sexuais com essas prostitutas sacerdotisas e toda aquela imoralidade sexual. E isso era um fato notório, não apenas em Corinto, mas em toda Roma. Corinto era conhecida como uma cidade extremamente, nesse aspecto de sexualidade imoral. E centenas ou até milhares de prostitutas participavam do culto no templo de Afrodite. Idolatria e imoralidade, então, faziam parte da vida diária de Corinto. Então pensem, né, agora aqui comigo, nos desafios que o apóstolo Paulo teve nesta cidade. E você pode pensar, uau, como é difícil alcançar uma cidade como a cidade de Santos, vamos falar uma cidade portuária, né? E Ellen White fala que de uma forma muito específica, essas cidades portuárias, nos eventos finais, serão destruídas por causa da sua imoralidade sexual. Eu lembro quando ainda no mundo, as cidades portuárias, a praia, era conhecida como uma região em que aquilo que era feito no litoral deveria ficar no litoral. Ou seja, as pessoas muitas vezes descem para o litoral para praticar orgias, imoralidades sexuais, para usarem drogas, e isso acarretará para essas cidades a sua iminente destruição nos eventos finais. E a gente pensa, né, quão desafiador é alcançar cidades com essa configuração. A gente pode até pensar em cidades da Europa, em grandes metrópoles da América do Norte, da Ásia, da China, do Japão, enfim, até da própria África, ali do continente africano, até do próprio Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, a gente pode falar aí Recife, dentre outras metrópoles, capitais que apresentam um desafio tremendo para a propagação do Evangelho. E se Paulo teve êxito aqui na cidade de Corinto, nós também podemos ter êxito no evangelismo nessas cidades. Nós aqui no IAG realizamos o evangelismo nas cidades ao redor aqui. Nós temos Piuí, nós temos Capitólio, nós temos Passos, nós temos Divinópolis. E nós vemos o quão desafiador é já nessas cidades pequenas. Mas quanto mais em cidades maiores, o desafio se torna maior ainda. Mas Deus ele tem nos dado sabedoria, intrepidez, enchido os seus servos do Espírito Santo para dar então esta ousadia para a pregação do Evangelho. E eu gostaria de terminar a lição de terça também com uma pergunta, né? Será que atualmente enfrentamos desafios semelhantes e como superá-los? Paulo superou os desafios tendo então a sua vida e a sua mensagem centradas em Cristo. E eu acredito que se as igrejas, os irmãos nessas grandes cidades tiverem a sua vida centrada em Cristo e a mensagem também centrada em Cristo, ou seja, vidas totalmente entregues a Jesus, essas cidades serão chacoalhadas, essas cidades serão impactadas com a pregação do Evangelho. Deus tem um povo nessas cidades, assim como nós lemos no verso para memorizar, Jesus apareceu numa visão da noite para Paulo e falou, eu tenho muita gente, eu tenho um povo na cidade de Corinto. Jesus tem um povo na cidade de São Paulo, ele tem um povo em Belo Horizonte, ele tem um povo nesses grandes centros. E nós temos que nos responsabilizar, nós temos que tomar sobre nós esta responsabilidade de pregarmos o Evangelho nos grandes centros. Nós damos uma ênfase aqui a respeito da vida no campo, mas vida no campo não é fuga para os montes, nós não vamos para o campo para nos isolarmos do convívio das pessoas e nem para deixarmos de pregar o Evangelho nos grandes centros. Nós estamos aqui para nos santificar, para nos consagrarmos, para que Deus nos prepare e nos aperfeiçoe e nos qualifique para pregarmos o Evangelho.
não somente nos grandes centros, mas também nos pequenos e também na zona rural. Nós precisamos pregar o evangelho em todos os lugares. Então, como enfrentar os desafios atuais semelhantes aos desafios que Paulo enfrentou em Corinto, se nós tivermos a nossa vida centralizada em Cristo e a nossa mensagem também? Vamos avançar para a lição de quarta, que tem como título Muita Gente Nesta Cidade. E nós temos então aqui os resultados da pregação de Paulo. Comentamos isso, alguns judeus se converteram, e aqui a lição apresenta o texto de Atos, capítulo 18, que diz o seguinte, versículo 7. Porque os judeus se opuseram, blasfemaram, e blasfemar ali, a própria lição fala, insultar, difamar, eles começaram a difamar o apóstolo Paulo, os judeus que resistiram à mensagem do evangelho, mas aqui o versículo 7 diz, de Atos 18, e ele partindo dali entrou em casa de um certo homem chamado Justus, um que adorava a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Não dá para saber se esse Justus era um judeu ou um gentil. Eu não tenho essa informação, Mas dá a entender que era um judeu. O homem aqui chamado Justus. E o versículo 8, e Crispo, essa conjunção dá a entender que não apenas Crispo e a sua família que eram de judeus, mas também justos. E Crispo, principal governante da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios ouvindo creram e foram batizados. É possível que esses coríntios que creram e foram batizados foram devido ao testemunho, à conversão de Crispo e de toda a sua família. Então o trabalho de Paulo entre os judeus não foi um trabalho infrutífero. Paulo então trouxe Crispo, a sua família, Justus, que era vizinho ali praticamente da sinagoga, e ele também começou agora a proclamar o evangelho poderosamente para os gentios. E diz aqui então os versos 9 e 10. Então o Senhor falou a Paulo durante a noite, em uma visão: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e nenhum homem lançará a mão de ti para te ferir, porque tenho muitas pessoas nesta cidade. E ele continuou ali por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles, e entre eles aqui entre os coríntios, dentre judeus e gentios, mas principalmente entre os gentios. Então, de uma maneira um tanto quanto surpreendente, Cristo, chefe da sinagoga, e toda a sua família creram em Jesus Cristo e foram batizados, e muitos dos coríntios também, provavelmente influenciados pelo testemunho de Crispo. E a lição de quarta apresenta aqui os desafios que Paulo ele enfrentou. Ele estava enfrentando já, antes de chegar em Corinto, desafios em Atenas. Ele teve muita oposição ali também de judeus e gentios. Antes de chegar em Atenas, em Tessalônica, uma ferrenha perseguição. Em Bereia também uma dura perseguição. Então olha só como que Paulo chega na cidade de Corinto, de acordo com 1 Coríntios 2:3. Olha só o que diz aqui o texto. Diante dessa perseguição em Tessalônica, em Bereia, essa oposição em Atenas, Paulo chega aqui em Corinto e ele fala para eles capítulo 3, 1 Coríntios. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Então Paulo ele chega um tanto quanto desacreditado do potencial ali. Por mais que ele enxergasse um potencial na cidade de Corinto, a tamanha idolatria, a promiscuidade sexual, a imoralidade, todas essas coisas eram tão desafiadoras, e Paulo, com esse histórico de chegar ali com tanta oposição, aquilo quase o fez desistir e ir embora para outro lugar. Olha só o que a lição de sexta comenta, texto de Ellen White, eu gostaria de ler neste contexto, que diz o seguinte: está também neste material aqui nas páginas 74 e 75, que diz: Paulo obteve certo sucesso, mas duvidou da sabedoria de edificar uma igreja com base no material humano ali encontrado em Corinto. Ele considerava Corinto um campo de trabalho muito problemático e decidiu deixá-lo. Enquanto cogitava deixar a cidade para ir em busca de um campo mais promissor, o Senhor então lhe apareceu em uma visão noturna e disse: não tenha medo, pelo contrário, fale, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo entendeu que foi uma ordem para permanecer em Corinto e uma garantia de que o Senhor faria crescer a semente ali plantada. Uma grande igreja se levantou sob o estandarte
de Jesus Cristo. Está registrado que Paulo trabalhou por 1 ano e 6 meses em Corinto. Seus esforços, porém, não se limitaram exclusivamente àquela cidade. Ele transformou Corinto em sua base. Várias igrejas foram assim plantadas a partir da igreja de Corinto. A ausência de Paulo das igrejas sob seus cuidados era parcialmente suprida por correspondências cheias de palavras poderosas e impactantes, que costumavam ser recebidas como a palavra de Deus. E essas epístolas, então, eram lidas nas igrejas. Então nós podemos entender que essa visão que Paulo teve foi para animá-lo, foi para fortalecê-lo, porque ele estava prestes a deixar Corinto. Por mais que ele teve um aparente êxito, né, entre judeus e gentios, como nós mencionamos, a conversão ali de Crispo, da sua família, de justos, entre muitos ali coríntios. Mas que desafio tremendo! Mas Jesus o fortaleceu, o animou, e ele teve então um grande êxito na cidade de Corinto, a ponto que esta cidade se tornou a sua base e um ponto central de onde outras igrejas foram plantadas. Isso é muito maravilhoso. Eu lembrei de um texto também em Filipenses, capítulo 1, versículo 29, porque a caminhada cristã ela não é uma caminhada assim, cercada de apenas êxitos, de um mar de rosas, de um mar calmo, não, é um mar turbulento muitas vezes, ou na maioria das vezes, principalmente aqueles que estão na linha de frente de apresentar o Evangelho. Filipenses 1:29 diz, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Então, para nós é um dom, é uma dádiva do céu, não apenas crermos em Cristo, mas sofrermos por Cristo. Padecermos muitas situações desafiadoras nas quais Cristo nos transforma e nos ensina a crer, a confiar, a perseverar, e essas experiências são maravilhosas na nossa vida. E a lição de quarta, eu quero finalizar aqui trazendo uma outra pergunta. Onde devemos buscar forças quando ao pregarmos e testemunharmos somos perseguidos? Onde Paulo encontrou força? Em Jesus. Onde mais ele encontrou força? Na palavra de Deus. Então Jesus o fortaleceu e Jesus hoje também tem nos fortalecido através da comunhão com ele e através da sua palavra também. Então, não fique pensando que ao você levar o evangelho que você só terá êxito. Você terá muitos desafios, muitas rejeições, tanto que a nossa mensagem é para a vida ou para a morte, para a vida dos que aceitam e para a morte daqueles que rejeitam. E nós somos apenas, eu costumo dizer, somos apenas carteiros. Se as pessoas rejeitam o evangelho, não estão rejeitando a você, estão rejeitando o próprio Senhor que te enviou. Então, não tome essas rejeições de uma maneira pessoal ou particular, mas que num não se torne a motivação para você encontrar um sim. Porque se uma pessoa negou, outras pessoas aceitarão, e nós precisamos dessa intrepidez, desse encorajamento dado por Cristo para avançarmos na pregação do Evangelho. Vamos partir então aqui para o fim, na lição de quinta-feira, que tem como título As Cartas de Paulo aos Coríntios. E a lição inicia com uma pergunta, né? Com base nestes textos, e aqui são inúmeros versos que a lição compartilha, por que Paulo escreveu cartas aos cristãos de Corinto? A primeira epístola de Paulo é uma epístola um pouco mais dura, uma epístola um pouco mais exortativa, né? A segunda epístola já não tanto, mas quando nós analisamos as duas epístolas, nós entendemos que Paulo as escreveu por amor. Ele as escreveu para exortar os coríntios para que eles abandonassem o pecado e se convertessem de todo o coração a Cristo. Ele anelava que as pessoas que estavam sob o seu cuidado também tivessem a vida de Jesus, a sua cruz, a sua ressurreição, a sua vida, né, como sendo o centro da vida deles também. Era o que Paulo anelava. Então, a lição vem comentando que quando Paulo escreveu 1 Coríntios, ele estava em Éfeso, já no contexto da terceira viagem missionária de Paulo. Em Éfeso ele escreve então 1 Coríntios, provavelmente lá pelo ano de 56 depois de Cristo. Quando vamos analisar 1 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 6, Paulo aborda os problemas da igreja. Então, são problemas ali que são trazidos para Paulo, né? E Paulo recebeu uma carta com perguntas específicas e ele vai trabalhar então do capítulo 7 até o último capítulo
a respeito desses questionamentos que foram trazidos. Ele vai trabalhar todas essas perguntas que são específicas. Então, em 1 Coríntios capítulo 1 a 6, o apóstolo aborda os problemas, divisões, imoralidade sexual, ações judiciais entre irmãos e prostituição. E é possível, lendo aqui, né, 1 Coríntios 1, 11, que Cloe e a sua família que trouxeram essas notícias para Paulo, que o motivou a escrever, então, a sua epístola de Éfeso, 1 Coríntios, e ele dedica, então, os 6 primeiros capítulos para trabalhar essas questões. E, então, do capítulo 7 em diante, nós temos, através dessa carta que Paulo recebe com inúmeras perguntas, ele dando as respostas específicas para esses questionamentos. E a igreja de Corinto, então, por todos esses problemas, é vista como uma igreja muito problemática e uma igreja também muito imatura. Eu quero ler aqui 2 textos da lição para resumir a ideia trazida aqui pelo autor. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é muito pertinente à nossa época. Por quê? Porque enfrentamos desafios semelhantes. Afinal, não enfrentamos até certo ponto alguns dos mesmos problemas em muitas de nossas igrejas hoje? Essa carta tem muito a nos dizer. E olha só o que Ellen White fala a respeito de 1 e 2 Coríntios. É uma das mais ricas, instrutivas e poderosas de todas as suas cartas. Olha só que coisa interessante, né? E alguns estudiosos, ao analisarem as 2 epístolas, entendem que antes de 1 Coríntios, até pelo texto que nós encontramos aqui de Ellen White, até pelo próprio versículo aqui da Bíblia, é possível que, isso é algo um tanto quanto certo, que antes de 1 Coríntios, Paulo escreveu uma outra carta aos Coríntios e esta carta se perdeu, se extraviou, nós não temos acesso a esta carta. Então, Paulo pode ter escrito 3 ou 4 cartas aos Coríntios. Ele escreveu uma primeira carta antes de 1 Coríntios, mas que se perdeu. A gente encontra essa informação lá em 1 Coríntios 5:9. E antes de 2 Coríntios, escreveu uma carta referida pelos estudiosos como carta severa, também perdida. 2 Coríntios 2:3, 4:9, 7:8. Pode ser que essa carta severa seja a própria 1 Coríntios. Então, pode ser que ao invés de 4, Paulo tenha escrito apenas 3. A legítima 1 Coríntios, a 1 Coríntios que nós conhecemos e a 2 Coríntios. Alguns colocam, então, que entre 1 Coríntios e 2 Coríntios pode ter uma outra carta chamada, então, de carta severa. E alguns entendem que essa carta severa seja, então, 1 Coríntios, e outros sugerem que seu conteúdo esteja preservado em 2 Coríntios, ao menos em parte. Então, é certo que ele escreveu 3, ou quem sabe 4 epístolas aos Coríntios. E a lição vem comentando, né, que os cristãos ali em Corinto, eles eram cercados, né, por uma cultura que os conduzia a essas práticas idólatras, pagãs, promíscuas, e hoje não é diferente, né? Nós estamos cercados por uma cultura, no nosso caso, o Brasil, dentre muitos outros países que tem uma cultura um tanto quanto, e aqui eu quero colocar bem entre aspas, cristã, católica, mas quantos desafios de idolatria nós enfrentamos também? Idolatrias relacionadas não apenas a uma distorção da palavra de Deus, nós enfrentamos também idolatrias diversas, não apenas no aspecto e no âmbito religioso, mas no âmbito muitas vezes material, no âmbito de artistas, da música, de futebol, dentre muitas outras coisas que nós podemos mencionar, que os desafios culturais eles são muito grandes. Então os cristãos de Corinto eram influenciados pela cultura ao redor, e Paulo procurou formar uma cultura agora centrada em Cristo, e não nas coisas deste mundo. E devemos enxergar então o mundo através das lentes do Evangelho. É essencial que nós também enxerguemos o mundo atual através das lentes da Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui eu quero trazer uma pergunta para finalizarmos esta lição, que foi uma grande bênção, né? Até que ponto devemos assimilar a cultura ao nosso redor? Porque muitos cristãos têm um posicionamento: toda cultura deve ser eliminada. Não, devemos assimilar a cultura. Não, devemos assimilar a cultura até um ponto de não comprometermos princípios para irmos até onde as pessoas estão e trazermos elas então para o verdadeiro evangelho. Toda vez que a igreja
ela se assimila aos costumes mundanos, e aqui eu posso colocar costumes mundanos como o aspecto cultural, é a igreja que se converte ao mundo e não o mundo que se converte à igreja. Mas ao mesmo tempo, quando a igreja se distancia totalmente dos aspectos culturais, ela se torna falando para si mesma. Ela perde a sua relevância. Então nós temos que falar a língua das pessoas, mas até que ponto? Até o ponto de nós não negociarmos princípios. É assim como Paulo fala, né? Me fiz judeu para os judeus, gentio para os gentios, eu me fiz de tudo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então Paulo, ele assimilava a cultura? Sim, mas até que ponto? Até o ponto de não negociar princípios, e assim nós devemos fazer também. Aqui finalizamos a primeira lição, que foi uma grande bênção, foi um tanto quanto introdutória. Vamos, a partir da próxima semana, falarmos um pouco a respeito da mensagem da cruz, aquilo que Paulo tinha na sua vida e na sua mensagem como sendo o centro, Cristo crucificado, Cristo ressurreto, essa era a mensagem de Paulo. Eu espero que esta lição tenha sido de grande aprendizado para você e para mim. Eu confesso que eu fui muito edificado ao recapitular essa lição, cavando fundo nos textos bíblicos para apresentar de uma maneira mais sólida para você. E eu quero reiterar aqui, seria uma grande bênção se neste trimestre pudéssemos ler este material, Paulo, o maior de todos os apóstolos, ou o livro Vida de Paulo, que é uma grande bênção, nos aprofundarmos na história deste grande apóstolo, tendo em vista, de uma maneira especial, 1ª e 2ª Coríntios. Eu espero que a sua vida seja abençoada. Eu reitero o meu pedido para que você deixe seu like, seus comentários, sua participação, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe nas suas redes para que mais pessoas tenham acesso ao estudo semanal do Lições aqui para a Eternidade, da lição da Escola Sabatina. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus, vamos pedir as bênçãos de Deus sobre esta semana, sobre a nossa vida. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um trimestre, por termos estudado aspectos introdutórios dessas duas epístolas poderosas do apóstolo Paulo e que dediquemos tempo em oração no estudo da Tua Palavra neste trimestre para conhecermos mais a respeito da mensagem da cruz, o antídoto para todos os problemas que possamos enfrentar na nossa vida. Nos dê a vitória diariamente em Cristo e que a nossa vida, a nossa mensagem, tudo o que fazemos e somos, esteja centrada em Cristo Jesus. É o que pedimos e oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui finalizamos então mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a próxima semana, se assim Deus quiser, em nome de Jesus.